Fala galera, beleza? Gutão na área para mais um bisuzaço para vocês. Fica ligado que é física térmica, moleque. Olha só, calorimetria, what depois that? Certo? Calorimetria, medida do calor. Mas o que é calor? Ah, calor é quando tá quente. Para com isso, ó. Não dá mole. Calor não é sensação térmica. E o que é calor? Putz, tá ali, ó. Energia térmica em trânsito. Eu me refiro a calor a uma porção de energia térmica. Qual, Guto? Aquela do grau de agitação? Sim, aquela do grau de agitação. Energia cinética de agitação é uma energia térmica. Está associada à vibração, ao movimento das partículas. Só que essa energia pode ser trocada com alguém. Essa energia que é trocada, a porção trocada, é que eu chamo de calor. Por exemplo, você tem uma conta bancária recheadíssima e eu tenho a minha, certo? Suave ali o suficiente. Suficiente. Show? E aí você me empresta o dinheiro. E aí você faz o que para mim? De conta bancária para conta bancária. Você tem o seu saldo de energia, eu tenho o meu saldo de energia. Você faz o que para mim? Uma transferência bancária. Essa porção de dinheiro que você troca comigo, certo? Ela é o seu saldo? É a sua quantidade de energia? Aqui eu recebo agora. É o meu saldo? É a minha quantidade de energia? Pois bem, essa porção transferida é que eu chamo de calor, certo? Então você tem sua energia, eu tenho a minha, você me empresta um pouco da sua, certo? Essa porção trocada, essa quantidade aí da transferência é o que a gente chama de calor. E como é que isso acontece nos corpos? Por exemplo, eu tenho um recipiente adiabático. Adiabático não troca calor com o meio externo, tá ok? Um isopor, um cooler, certo? Show de bola. E aí eu tenho um corpo A, um corpo qualquer, não sei quem ele é, um corpo A. Medir a temperatura dele, ele está 50 graus Celsius, tudo bem? Medindo a temperatura eu vejo 50 graus Celsius. E o corpo B, 10 graus Celsius. Lembra que esses valores são de uma escala de medida. Só serve para dizer que a temperatura desse cara é maior que desse cara. Porque esses valores não se referem especificamente ao grau de agitação. Grau de agitação é a energia cinética de agitação dos caras. Beleza? Então, isso aqui é a medida, uma escala do grau de agitação. Não esquece disso. Beleza? Você me prometeu. Beleza. O que eu posso dizer? Simplesmente, pelos valores da escala, 50 é maior que 10, em qualquer circunstância. Então, eu posso dizer que o corpo A tem maior energia que o corpo B. Certão? Beleza. Como esses caras estão ali de bobeira, certo? Isolados. Esse cara aqui, por ter maior porção de energia, ele acaba transferindo uma parte dela para o cara B, que tem uma energia menor. E aí eu vou ter uma porção de energia sendo transferida de A para B. Essa porção de energia é que eu vou chamar de quantidade de calor. Vai chamar de Q maiúsculo aqui, tudo bem? Essa porção de energia trocada é que a gente vai chamar de calor. E com que objetivo que os corpos fazem isso? Ué, é só você pensar numa caixa d'água do lado da outra e embaixo dela você tem um duto, tudo bem? Essa caixa está cheia, essa está vazia. Eu venho aqui e abro o registro. O que vai acontecer? Equilíbrio de massa, né? Equilíbrio do volume, ali, vamos dizer, pelo menos do nível, né? Se as caixas fossem diferentes, eu teria pelo menos o mesmo nível. Isso por conta da pressão. Existe aí o que eu chamo de diferença de pressão, quando eu tenho níveis diferentes. É uma DDP, de pressão. Quem já assistiu a aula de eletrostática sabe muito bem o que a DDP promove, né? Show, isso é importante. Aqui eu tenho uma DDP térmica também. Eu tenho uma diferença de potencial térmico entre os corpos. E nisso eu tenho a tendência de entrar em equilíbrio. Por isso o corpo de maior temperatura cede energia para o corpo de menor temperatura, até o meu sistema entrar no que eu chamo de equilíbrio térmico. O que é o estado de equilíbrio térmico? Essa situação aqui embaixo, galera, ó. Os corpinhos entraram em equilíbrio, vou botar de verdinho aqui para você lembrar do calor lá em cima. Equilíbrio térmico. O que eu posso afirmar aqui? O corpo A e o corpo B agora possuem o mesmo grau de agitação. Eles possuem o mesmo valor de temperatura. Ótimo.
Eu tenho alguém mais agitado que alguém? Eu tenho alguém com mais energia que alguém? Não. Então, nesse caso, eu tenho equilíbrio térmico, eu estou em equilíbrio térmico e não tenho mais o porquê trocar calor entre os corpos. Tá ok? Não tem porquê o corpo A continuar cedendo energia para o corpo B, porque eles agora atingiram o mesmo patamar energético. Esse estado é o estado que a gente chama de equilíbrio térmico e por isso, nesse momento, eu digo que a minha quantidade de calor é igual a zero. Falando de quantidade de calor igual a zero em equilíbrio térmico, é importante a gente lembrar da lei zero da termodinâmica. O que diz a lei zero da termodinâmica? E lei zero, eu já vi primeira lei, segunda lei, terceira lei. Agora, lei zero é porque, na verdade, isso aqui foi descrito como lei depois que as primeiras leis da termodinâmica, 1 e 2, já haviam sido escritas. E aí o cara falou assim, pô, mas tem um conceito mais fundamental que a gente poderia escrever. Vamos chamar de lei zero. Para não botar aquela de primeira virar segunda virar terceira, sacou? Basicamente ela diz o seguinte, se a temperatura de um corpo A é igual à temperatura de um corpo B, a temperatura do A é igual à temperatura do C, de um terceiro corpo, eu posso afirmar que a temperatura de B e de C são iguais. Então, nada mais do que temperatura do corpo A em equilíbrio térmico com B, o A em equilíbrio térmico com C, então B e C, mesmo não estando em contato, estão em equilíbrio térmico. Para que isso serve, Guto? Para eu dizer o seguinte, que o meu estado de equilíbrio térmico acontece quando a temperatura do meu corpo A do sistema for igual à temperatura do meu corpo B. E quando isso acontece, a soma dos calores do meu sistema, a somatória dos calores do sistema, tem que ser igual a zero. Foca nisso aqui que tu não vai ter problema nunca mais na tua vida. Nunca mais, e eu estou te prometendo isso. E não é promessa sem fundamento. Preste atenção. Como assim, Guto, soma dos calores? Olha só, o corpo A, ele tinha uma temperatura mais elevada que o corpo B, o que diz para a gente que ele tem mais energia. Se a temperatura dele diminuiu, eu posso garantir, vê se eu posso escrever isso agora, que o corpo A, eu posso dizer que ele perdeu parte da sua energia. Então a gente vai dizer assim, ó, o calor do A é negativo. Por que o calor do A é negativo? Porque A cede energia, ele cede calor. Para quem, Guto? Para o B. Então a temperatura do B aumentou porque ele ganhou energia. E aí eu vou dizer então que o calor dele é positivo. Isso, cara, muito bem, perfeito, maravilhoso. O calor do B é positivo porque ele recebe calor. Olha que delícia. Show. Agora olha só, lembra que a gente falou logo no início da aula que o nosso recipiente era um recipiente adiabático, que não se trocava calor com o meio externo? Logo, você vai poder dizer o seguinte, a qualquer que seja, em qualquer momento, qualquer tipo de questão, você vai poder afirmar o seguinte na parada. O calor que o ar perdeu tem que ser obrigatoriamente, eles não entrarem em equilíbrio térmico, isso aqui não tem que dar zero. Então, o que acontece? O calor do A perdido tem que ser igual ao calor do B recebido. Ok? Portanto, vê se eu não posso escrever isso aqui agora. Ó. Esse cara A que está aqui negativo, se ele vem para o outro lado, ele fica o quê? Positivo. E aí não vai ter ninguém aqui. Se não tem ninguém, é porque a igualdade tem naquele lado quem? Zero. Então, tu vai poder dizer assim, ó, calor do A mais o calor do B tem que ser igual a zero toda vez que o meu sistema estiver em equilíbrio térmico. Isso vai acontecer, galera, em qualquer circunstância. Eu poderia ter aquele recipiente adiabático com 10 corpos ali dentro. Se no final, em algum momento da questão, em algum momento no enunciado, o cara falar que o sistema entrou em equilíbrio térmico, você vai vir o calor do 1, do 2, do 3, do 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 somados, no final tem que dar zero. Porque quando eu estou em equilíbrio térmico, eu não tenho mais calor. Por isso é errado de falar. Eu tenho dois corpos a 1000 graus Celsius. 1000 graus Celsius, 1000 graus Celsius. Tá quente, não tá? Mas tem calor? Não tem calor. Porque o sistema já está em equilíbrio térmico e não haverá troca de energia. Para a gente fechar, no sistema internacional,
a gente tem que medir esse cara em joule. Só toma um cuidadinho, que não é a unidade de medida mais convencional. A gente acaba vendo bastante nas questões a galera trabalhando com caloria, ok? E a caloria, que a gente simboliza por cal, tudo bem, ela tem um valorzinho que equivale ao joule. Uma corresponde a 4,1868 joules, que na maioria dos casos a galera aproxima isso aqui para 4,2 joules e até mesmo para 4. Belezaço? A gente continua daqui a pouco. Vamos lá para a gente estudar um pouquinho sobre as consequências da troca de calor. Valeu!